Olá, meu nome é Wagner Meira Júnior e sou professor titular de Ciência da Computação da Universidade Federal de Minas Gerais. Sou também um dos coautores do livro Data Mining and Machine Learning Fundamental Concepts and Algorithms. Na aula de hoje nós vamos discutir classificadores Ensemble, ou como podemos compor classificadores mais fracos de várias formas com buscas com vistas a alcançar um classificador mais robusto. Então, o primeiro conceito que é importante nós trabalharmos aqui quando falamos de Ensemble é a ideia de classificadores instáveis. Classificadores instáveis são aqueles que, por pequenas modificações no conjunto de treinamento, eles alcançam ou são afetados por grandes mudanças na fronteira de decisão ou na previsão. Esses classificadores de alta variância, eles são inerentemente instáveis, uma vez que, por exemplo, eles tendem a se especializar naqueles dados. Por outro lado, nós podemos também ter classificadores que têm um alto viés porque eles não são capazes de se adequarem ao dado, mas têm uma variância baixa. Em quaisquer dos casos, a ideia do aprendizado é reduzir o erro de classificação, reduzindo ou a variância ou o viés, e idealmente ambos, como vimos anteriormente. Os métodos Ensemble, eles têm por objetivo criar um classificador combinado que, utilizando a saída de múltiplos classificadores base, que são treinados em diferentes bases de dados. Dependendo de como essas bases de dados de treinamento são selecionadas, ou a estabilidade dos classificadores base, esses classificadores Ensemble podem ajudar a reduzir tanto a variância quanto o viés, e levam a uma performance mais adequada. O primeiro dos classificadores Ensemble que nós vamos estudar aqui é conhecido como Bagging. E a sigla Bagging, na verdade, ela vem de Bootstrap Aggregation, ou agregação Bootstrap. Ele é um classificador Ensemble que utiliza várias amostras Bootstrap para o treinamento de dados e cria classificadores, treinamentos ligeiramente diferentes, entre D1 a DK. Para cada base de dados é criado um diferente classificador que nós vamos chamar de MI. Dado qualquer ponto de teste, primeiro ele é classificado por cada um dos K classificadores base e então nós contabilizamos o número de classificadores que prevêem a classe de X como sendo CJ. Esse classificador combinado, que é denotado M de K, prevê a classe de um ponto de teste com uma votação majoritária entre todas as classes. Então nós temos aqui os vários classificadores, avaliamos, contamos quantos classificadores votaram em cada classe, e aquela classe que é a mais votada, ela é a classe adotada pelo classificador combinado. É um procedimento bastante simples, baseado na randomização da estratégia Bootstrap, e que ele, na prática, ele reduz a variância. Especialmente se esses classificadores base eles são instáveis, pelo efeito de média que a votação majoritária traz. Por outro lado, como esses classificadores eles têm a mesma natureza e eles são apenas treinados em bases de dados ligeiramente diferentes, nós não temos muito ganho em relação ao viés. Então aqui nós temos um exemplo. Nós temos classificadores SVM treinados com K amostras Bootstrap no dado IGS-PCA com C igual a 1. Aqui nós temos a perda 0,1 ou a perda quadrática, e aí avaliamos à medida que vai aumentando o número de Bootstrap, né, que foram empregados aqui nesse caso. Nós percebemos que em ambos os casos há uma diminuição do erro, em particular o erro 0,1 ele só diminui, aqui no erro quadrático existe um compromisso em torno de 8. Tá? Esses vários classificadores, então, eles são combinados em termos de votação majoritária. Nós temos aqui o exemplo do K igual a 10, vocês notem que a despeito de toda a variância que existe entre os classificadores, essa fronteira mais escura ela mostra aqui o que é a combinação da votação majoritária para cada parte do espaço. Aqui também nós vemos o efeito do valor de K em termos de
da avaliação do resultado. Nós vemos aqui que, por exemplo, essa curva cinza ela é associada para o número 3 de bagging, né? 3 bases de dados, e o melhor resultado, como a gente apontou na tabela anterior, é para K igual a 8, que é esse classificador aqui, que nós estamos vendo como sendo o que obteve o melhor resultado. As diferenças, dependendo do valor de K, elas são bastante sutis, mas a ideia interessante é como que, de alguma maneira, os classificadores, que embora sejam, vamos dizer, tenham as suas fragilidades, eles sejam fracos, a sua combinação acaba reduzindo a variância num efeito de média. O segundo método ensemble é a árvore aleatória. A árvore aleatória, temos várias vertentes delas, mas ela é um método que tem apresentado resultados muito interessantes e muito poderosos, muitas vezes superando técnicas muito mais complexas. Então, o que é uma árvore aleatória? Ela é um ensemble de K classificadores M1, MK, onde cada classificador é uma árvore de decisão a partir de uma amostra bootstrap diferente. E também amostrando um conjunto aleatório de atributos em cada nó interno da árvore de decisão. Então veja bem, ela não só utiliza bases de dados diferentes para cada classificador, no caso uma árvore aqui, como o domínio de atributos a partir do qual a árvore pode ser construída é diferente. Então o bagging não apenas o bagging ele geraria árvores de decisão semelhantes. Por quê? Porque as bases de dados são semelhantes. A amostragem de atributos, o grande ganho dela aqui é que ela reduz a correlação entre as árvores, porque ela passa a considerar atributos diferentes. Ainda mais no caso de árvores de decisão, que como nós vimos é um processo com uma característica gulosa, de escolher aquele atributo que tem o maior ganho de informação. Nesse caso aqui, como os atributos que vão ser levados em consideração eles são sorteados, então nós conseguimos alcançar uma diversidade entre as árvores também por esse processo de amostragem dos atributos. As K árvores de decisão, então, M1, MK, elas preveem a classe de X também utilizando votação majoritária, da mesma maneira que nós acabamos de ver para o bagging. Note que se P é igual a D, então a floresta aleatória é equivalente a um bagging utilizando árvores de decisão, com as limitações que já mencionamos anteriormente. Aqui nós temos o algoritmo de árvores de decisão para cada elemento da base de dados de treino. Nós vamos aqui categorizar qual que é o valor zero, né, em termos da classe VJ, para todas as classes, ou seja, como uma grande matriz de confusão, e a partir de cada um desses folds, né, dessas árvores, ele amostra com reprodução bootstrap, ele constrói a árvore de decisão e a partir dessa construção ele faz a contagem de quantas dos elementos considerados no teste eles foram efetivamente previstos. Essa ideia de out of bag error, a gente vai ver mais à frente, ela tem algumas características interessantes do ponto de vista de robustez da medida de erro e, ao fim do processo, ele retorna os vários modelos aqui. Bom, vamos falar sobre essa estimativa out of bag. Dado DT, qualquer ponto de D que não esteja em DT é chamado um out of bag point para MT, ou seja, nós utilizamos o DT para a construção da base MT. Nós temos, a partir da teoria do Bootstrap, que 36,8% dos pontos não vão aparecer na amostra Bootstrap. Então, a ideia do out of bag error rate, ou seja, da taxa de erro out of bag para cada MT, é calcular considerando a previsão, utilizando os seus pontos que estão fora da sacola, vamos dizer assim. Esse erro para a floresta aleatória ele é dado como uma função indicador entre o YI e o valor máximo entre as classes que são previstas pelo classificador, que é uma função indicativa que retorna 1, ou seja, se eles forem diferentes, cada vez que eles são diferentes, indicando o erro. Nós então verificamos a classe majoritária e
O erro fora da sacola, ele é a fração dos pontos que foram classificados erroneamente, e ele aproxima de uma forma bastante interessante, que é o grande resultado teórico aqui, a taxa de erro da validação cruzada. Bom, vamos então ver como que a árvore aleatória se comporta. A nossa ideia, né, utilizando essa base da Igrees de componentes principais, é separar os círculos dos triângulos. Uma vez que o D é igual a 2, a dimensão é igual a 2, a gente vai escolher um atributo para cada avaliação de ponto de divisão. E usamos o maior tamanho da folha é 3 e a pureza mínima é 1. E utilizamos 5 árvores de decisão com amostras bootstrap diferentes. Aqui nós obtemos o resultado final da árvore de decisão, a composição das várias aqui. Embora a taxa de erro de treino seja apenas 2%, o erro de generalização vai a quase 50%, que nos parece bastante pessimista, uma vez que a base tem apenas 2 atributos e a gente usa apenas um atributo para avaliar cada ponto de quebra. Nós podemos ver visualmente aqui que as fronteiras traçadas pela árvore aleatória, elas são fronteiras, pelo menos considerando os dados que nós temos, elas são fronteiras bem definidas, bem precisas, bem razoáveis. Tá? Nós então avaliamos em maior profundidade utilizando um caso com os 4 atributos, ao invés de apenas 2, que era o PCA, e as 3 classes. Nesse caso, nós utilizamos 2 atributos em cada um dos sorteios, o mesmo eta igual a 3 e a pureza igual a 1. E aí verificamos como que, à medida que nós fomos aumentando aqui o número de árvores, como que o nosso erro foi diminuindo, e ele efetivamente passou a diminuir quando, por exemplo, nós chegamos a 10 árvores, nós tivemos um erro aqui de 4,67% e o erro normal de 2,67%. O resultado interessante é ver como que esse erro fora da sacola ele vai diminuindo à medida que nós aumentamos o número de árvores. Note que ele tem um comportamento assintótico, após um dado momento, ele não diminui mais. Bom, a terceira técnica de ensemble que nós vamos ver aqui, ela se chama boosting. E a ideia do boosting ela é diferente das duas anteriores. É focar naquelas regiões do espaço de dados que são mais difíceis de classificar. Então, ou seja, você vai acelerar, você vai incrementar a performance para aquelas instâncias que são mais difíceis de classificar. Como isso é feito? Iniciando de uma amostra de treinamento D1, nós vamos treinar o classificador base M1 e obter a sua taxa de treinamento de erro de treinamento. Para construir a próxima amostra, nós vamos selecionar aquelas instâncias que não conseguimos classificar com maior probabilidade e o treinamento M2, nós vamos também considerar qual que é a sua taxa de erro de treinamento. O D3, nós vamos então focar naquelas instâncias que tivemos dificuldades em M1 e M2 e cada vez mais nós vamos criar classificadores que eles vão ter um foco maior naquelas amostras que tivemos dificuldade de classificar. Finalmente, o classificador combinado ele é construído utilizando uma votação ponderada da saída dos K classificadores base. Bom, o boosting ele é mais benéfico quando os classificadores são fracos, ou seja, eles têm uma taxa de erro que é pouco menor que a de um classificador aleatório. A ideia é que, enquanto M1 pode não ser muito bom para todas as instâncias de teste, M2 vai ajudar em alguns casos onde M1 falha, M3 onde M1 e M2 falha e assim por diante. Então o boosting ele tem uma estratégia que reduz o viés. Ele de alguma forma compensa as limitações que cada uma das técnicas apresenta. Cada um dos classificadores fracos ele tem um viés alto, mas a combinação final dos classificadores
vai apresentar um viés muito menor, uma vez que esses classificadores fracos para classificar instâncias em diferentes regiões do espaço, onde eles são especializados pelo processo de amostragem dos dados na construção dos diferentes estágios. Um exemplo de boosting é um algoritmo que é conhecido como AdaBoost, que ele realiza K processos de boosting, onde cada um desses processos constrói um modelo identificado por MT, e o αt é o peso para o tésimo classificador. Vamos então discutir como que isso é construído. Seja Wt de i o peso para xi, sendo o peso do vetor de todos os pontos para a tésima iteração. Então, a partir desse vetor de peso é que a gente faz uma amostragem seletiva das amostras, assim, uma amostragem seleciona das amostras que devem ser mais enfatizadas. W é um vetor de probabilidade e os elementos somam a 1. Inicialmente, todos são equiprováveis. Na iteração T, a amostra de treinamento dt é obtida pela reamostragem ponderada usando a distribuição Wt mais 1, ou seja, nós obtemos uma amostra de tamanho n com reposição de tal forma que o iésimo ponto escolhido de acordo com a sua probabilidade Wi de t-1. Usando dt, treinamos o classificador MT e calculamos a sua taxa de erro εt na base de dados completa, como aqui está colocada. O peso, então, do tésimo classificador é αt, ele é a função logaritmo de 1 menos erro sobre erro. É interessante notar o que acontece com essa função à medida que o erro aumenta ou diminui. O erro aumentando, o que vai acontecer? Essa função aqui, o numerador tende a ficar menor e o numerador tende a ficar maior, então o logaritmo ele vai se aproximando de zero e ele vai se tornando cada vez mais negativo. Por outro lado, se o erro diminui, o que acontece? O numerador cresce, o denominador decresce, e ele eventualmente vai inclusive assumir valores que são positivos em termos do logaritmo. O peso de cada ponto xi, então, ele é atualizado de acordo com esse alfa numa função exponencial, no sentido de que é o αt, que ele pode obter valores positivos ou negativos, e a função indicador aqui de acerto. Se a classe prevista casa com a classe verdadeira, ou seja, se o mt de xi é igual a yi, então o peso para xi não é alterado. Por outro lado, se ele não foi classificado corretamente, ele vai crescer de acordo com essa função aqui, que ela vai, quanto maior o erro, mais ela vai ser influenciado em termos de aumentar o peso. Se o erro é pequeno, então há um maior incremento de peso para xi. A intuição é que o ponto que não é classificado corretamente por um bom classificador deve ser mais provável de ser selecionado para o próximo dataset de treinamento. Nós então, em termos para que esse processo funcione, o classificador base tem uma taxa de erro pelo menos melhor do que o aleatório, ou seja, o erro dele é menor do que 0,5. Notem o impacto disso naquelas várias expressões que olhamos. Se o erro é maior que 0,5, então o método de boosting descarta o classificador e tenta uma nova amostra. O classificador combinado é dado um conjunto de classificadores acelerados ou reforçados com os seus pesos, a classe de teste X é obtida pela votação majoritária ponderada com os pesos que foram mencionados. Seja VJ de X, a classe para CJ para K classificadores, nós vamos aqui para cada função indicador que ele acertou multiplicar pelo αt e o peso final da classe é o somatório dessa ponderado do indicador com o alfa. Como ela é 1 apenas quando acertamos, nós vamos somar os pesos de classificação para os acertos nossos. O classificador combinado MK prediz a classe que tem o maior valor, como esperado. Aqui nós temos o AdaBoost, então, que enquanto o valor de T for menor ou igual a K, criamos uma base,
utilizando a reamostragem ponderada, construímos o classificador, calculamos a função de erro, se o erro é 0 ou próximo disso para, se não, nós melhoramos a constante do classificador e atualizamos o peso de cada um dos pontos, que depois são normalizados, e aí avançamos para a próxima iteração, até que esse processo ele esteja concluído e tenhamos os classificadores. Bom, vamos ver um exemplo aqui. Temos então o SVM com kernel linear, a constante de regularização é C1, cada um dos H de T foi construído na iteração T, e nenhum H de T é realmente bom. Tá? Nós temos aqui o H1 ele tem 28%, o segundo tem 30%, 17%, 28%, e nós temos os vários valores de alfa-T para esses classificadores. Entretanto, e surpreendentemente, quando nós combinamos as decisões dos hiperplanos com cada um dos alfas-T, nós conseguimos ver uma queda sensível na taxa de erro, ou seja, enquanto o M1 tinha 28% de erro, a combinação de M1 e M2, 25%, a combinação de M1, M2 e M3, 7,3%, e a combinação dos 4,7%. Que aí sim nós mostramos a capacidade do boosting em reduzir o viés do classificador, melhorando sensivelmente a sua taxa de erro. Aqui nós podemos prosseguir esse processo realizando uma validação cruzada, usando dados de teste independentes, e à medida que o número de classificadores aumenta, tanto as taxas de erro, tanto de treinamento quanto de teste, elas reduzem. Entretanto, embora o erro de treinamento ele basicamente vá ficar nulo, tendo em vista que ele passa a dominar cada vez mais a base de teste, o erro de teste, ele, em algum momento, ele satura dentro de uma lógica de compromisso entre viés e variância. Tá? Então, nós temos uma redução de bias, mas ainda assim nós mantemos uma característica de generalidade dos classificadores. O bagging ele pode ser considerado como um caso particular aqui interessante do AdaBoost, mas o peso não é atualizado em todos os casos. Então, é interessante entender essa sobreposição entre as várias técnicas de ensemble e o que cada uma delas traz de ganho. A reamostragem ponderada, ela se torna uma reamostragem regular com reposição e a votação majoritária vai prever a classe, nesse caso aqui, do bagging. A última técnica de ensemble que nós vamos aprender se chama stacking. Então, o empilhamento, ou generalização por empilhamento, é uma técnica de ensemble onde dois níveis de classificadores são utilizados. Ela, nesse sentido, ela é muito diferente das anteriores. O primeiro nível é composto de K classificadores base, que são treinados independentemente em toda a base de dados D, usando qualquer das estratégias que vimos anteriormente. O segundo nível compreende um classificador C, que é treinado nos valores previstos para classes dos classificadores base, de tal forma que ele aprende como combinar as saídas dos classificadores base e realizar a predição final. Ou seja, se você tem um classificador base que ele consistentemente ele contradiz um outro classificador, mas ele perde ou ele ganha, você pode, através dessa estratégia do stacking, aprender isso e conseguir, ao longo desse aprendizado, construir como que um metaclassificador. Então, esse classificador combinado ele pode aprender a ignorar a saída de um dos classificadores base ou verificar como corrigir a sua previsão. A estratégia de stacking ela é uma estratégia que corrige que a partir da estimativa ela corrige os vieses de um conjunto de classificadores base. Então aqui nós temos o pseudocódigo, você treina os classificadores base, aí você, a partir dos classificadores base, para cada amostra dos dados, aqui é que é realmente diferente, você vai gerar um ZI, que é a saída dos classificadores base, e você treina o classificador utilizando isso como entrada, e não os valores de XI, como já foi anteriormente. Bom,
Para ilustrar isso, nós vamos usar 3 classificadores base, SVM, Random Forest e Naive Bayes. E o classificador combinado é um SVM com um kernel gaussiano, com a constante de regularização C1, valor de espalhamento 0.2. O treinamento usa 100 pontos, o teste usa 50 pontos. Então aqui nós temos a acurácia para cada um. O linear tem 68, floresta aleatória 82, Naive Bayes 74 e a combinação 0.92. Aqui nós temos cada um dos classificadores e em preto o classificador combinado que tem um resultado muito melhor. Bom, com isso nós concluímos a questão de avaliação de classificadores.